a pessoa pergunta assim, o que foi a Inquisição? Ô, padre, não dá para explicar a Inquisição num programa desse rápido, né? Para você ter ideia, eu tenho um livro lá de quase 300 páginas, né? Porque a Inquisição foi uma coisa que teve 6 séculos praticamente. A Inquisição começou em 1200, terminou em 1800, né? Agora, por que aconteceu a Inquisição? Vou colocar só o ponto central da questão. Por volta de 1100, renasceu na Europa uma heresia antiga chamada gnosticismo. A gnose e era dualista. Dualista assim, é o seguinte sentido: acreditavam que um Deus bom, acreditava que existia 2 deuses. Um Deus bom que só criou coisas espirituais e um Deus mau que só criou coisas materiais. Bom, então se um Deus mau criou coisa material, o que é material não presta. Então vamos desprezar o que é material. Então, por exemplo, proibia casamento, por quê? Porque o casamento gera um filho que é material, é matéria, então é do Deus mau. Chegavam até a matar a mulher grávida, apunhalada no ventre, porque ela estava trazendo um fruto do mal. Nossa. Isso lá por volta de 1100. Outra coisa, faziam verdadeiras convulsões sociais, por exemplo, sabe que o que é material é mal, incendiavam fazendas, queimavam plantações, uma série de coisas, né? Aí a doutrina, tudo isso aí é complicada para explicar assim rápido. Bom, o que aconteceu? Os reis começaram a pegar esse povo e botar na fogueira. Isso em 1100, o rei Roberto, chamado o Pio, francês, Pio quer dizer piedoso, colocou 13 cátaros, eram os chamados cátaros, na fogueira. Isso em 1100. A igreja não tinha nada a ver com o peixe. E a coisa foi crescendo, foi crescendo, foi crescendo. O imperador Frederico II instituiu a pena de morte na fogueira para esse povo. E aí, o que aconteceu? Os reis foram apertando a igreja tem que fazer alguma coisa. E a igreja entrou com a Inquisição. Por quê? Porque eles estavam matando gente sem julgamento. Então, quando o Papa, em 1231, o Papa Gregório XI instituiu, Gregório IX instituiu o Tribunal da Sagrada Inquisição. Olha esse sagrado aí. A intenção foi corretíssima. Foi fazer o quê? Peraí, gente. Você é acusado dessas coisas todas, vamos julgar. E a igreja nunca colocou ninguém na fogueira. O que aconteceu é o seguinte: o Tribunal da Inquisição, que era formado por grandes teólogos, inclusive santos. São Raimundo Penhaforte foi inquisidor, São Pio V foi inquisidor, São Domingos foi inquisidor. Gente da melhor qualidade. Para dizer o quê? Esse sujeito aqui, ele é herege ou não, e ele recebeu todas as chances para deixar isso. É herege. Quando a igreja dizia é herege, o que acontecia? A igreja estava ligada com o Estado. Aí o braço secular, ou seja, o Estado, condenava a pessoa à morte. Por quê? Porque o rei, não a igreja, já tinha definido a coisa como o crime de heresia era considerado crime também civil. E a pessoa era punida. Entende? Agora, claro, a igreja o tribunal sabia que se condenasse alguém como herege, o braço condenar a morte, a igreja sabia. Mas ela não tinha como dizer que o sujeito não era herege. E outra coisa nós temos que entender, no contexto da época, não podemos querer entender a Inquisição na mentalidade, nós temos que descer lá no contexto de 1200 e pouco. Para se ter ideia, São Tomás de Aquino dizia: é lícito a pena de morte do herege? São Tomás de Aquino dizia: é. Por que ele dizia que é? Olha a mentalidade da época. Se quem falsifica a moeda do rei vai para a forca, aquele que falsifica a fé, que leva a pessoa para o inferno, o pecado é mais grave ainda. Claro que isso não vale mais. Mas então a gente tem que entender as coisas no contexto da época. Isso é problema de cruzada, problema de Inquisição, problema de Galileu Galilei, problema de Savonarola, de Giordano Bruno, né? Esse livro que eu escrevi, Para Entender a Inquisição, eu analiso tudo isso, mas
a gente tem que voltar na cultura da época, senão a gente começa uma série de injustiça. Muito interessante, professor. Muito obrigado, porque talvez seja a dúvida de muita gente. Agora, isso que eu estou colocando aqui é muito pouco, né? Sim. Quem quiser entender isso, eu escrevi um livro que eu pesquisei 10 anos em muitas fontes boas para entender a Inquisição. Inclusive, padre, quero colocar aqui uma coisa muito importante. O Papa João Paulo II, ele queria pedir perdão ao mundo pelos pecados dos filhos da igreja, não da igreja, dos filhos, no ano 2000. Então, em 1997, ele fez um simpósio sobre Inquisição no Vaticano, onde ele convidou os 30 maiores historiadores entendidos de Inquisição no mundo, independente de religião, de raça, de país, tinha até muçulmano. E eles fizeram 30 conferências e o Vaticano publicou um documento Le Inquisitione em italiano, 780 páginas. Eu comprei lá em Roma. Foi publicado na língua original de cada historiador. Eu tive que traduzir tudo isso, tinha francês, inglês, em português, não tinha espanhol, né? Com base nesse, eu escrevi muita coisa do meu livro. Claro que eu usei outras fontes. É o melhor documento que existe sobre Inquisição. Esse documento, infelizmente, não foi traduzido ainda em português. Eu tenho ele no original, né? E olha, e outra coisa, isso foi feito aqui na Universidade La Sapienza da Itália. Quem coordenou foi o reitor da Universidade La Sapienza, que não é uma universidade católica, é uma universidade estadual italiana. É completamente, padre, do que a gente escuta hoje falar, não, porque a igreja matou milhões de bruxos. Para com isso. Pura lenda, entende? Quer dizer, a gente sabe que houve muitas propagandas anti-igreja por parte do protestantismo, por parte do iluminismo, que colocou essas coisas e a pessoa que não estudou a coisa a fundo acha que é verdade. Nada. Só para encerrar, o maior historiador da igreja, Daniel Ruppes, que escreveu a história da igreja em 10 volumes, ele diz o seguinte: se a igreja não tivesse feito a Inquisição, ela podia acabar. Porque o outro lado criou uma anti-igreja para destruir a igreja verdadeira. Então, no contexto todo da época, a gente entende, né? Por que santos e beatos participaram da coisa. Quer ver uma coisa interessante, padre? Deixa eu ler as obras de São Francisco. Santa Teresa d'Ávila, eles viveram no tempo da Inquisição. Sim. Você não acha uma palavra contra a Inquisição. Verdade. Nem São Domingos, que é de 1100, 1000 e pouco, nem São Francisco, que é de 1200 e pouco. Você não acha. Santo Antônio, não acha. É interessante, entendeu? Porque no contexto da época, eles entendiam que era uma coisa que precisava acontecer. Houve erro. Mas é um erro que você não pode analisar com a moral de hoje, com a psicologia de hoje. É igual hoje. A nossa igreja tem erros? Tem, mas não é o erro da igreja, é o erro de pessoas da igreja. Então, todas as épocas a igreja teve erros, todas as épocas, mas não a igreja, né? Os filhos da igreja, né? Uhum. Professor, muito bom. Acho que foi em pouco tempo, mas deu para esclarecer a gente, porque não é na faculdade que eu acho que a gente vai aprender isso. Os jovens não aprendem isso na faculdade, né? Então, muito bom, muito bom.